Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Ainda há 2 semanas estivemos a celebrar o Domingo de Páscoa, marcado pela morte e ressurreição de Cristo. De facto, a Bíblia apresenta-nos Jesus como o único com poder para vencer a própria morte. Mas o que é que isto significa? Porque é que o túmulo de Jesus ficou vazio? E que esperança é que esta ressurreição acrescenta às nossas vidas hoje? É sobre este assunto que hoje vamos então estar a conversar com o pastor Paulo Chaveiro, que é também apresentador do programa O Som do Livro, da Rádio Transmundial, e que é transmitido em várias rádios, FM, com o evangelista Samuel Pinheiros, é diretor da revista Novas de Alegria e também professor do Instituto Bíblico Monte Esperança, das Assembleias de Deus, e estamos também com o pastor Pedro Salgueiro, professor do Instituto Bíblico Português. Olá, obrigada por estarem connosco. Obrigado. Bom dia. De facto, há bem pouco tempo celebrámos o Domingo de Páscoa. Podemos começar por aí mesmo. O que é que estivemos a celebrar? Bem, creio eu que é a data mais significativa do cristianismo. É verdade que nós, portugueses, fazemos uma grande celebração em torno do Natal, mas a Páscoa, sem dúvida, é a época especial, porque é ela que nos vincula a uma vida eterna, dada por Cristo Jesus. Portanto, a morte e a ressurreição de Cristo é a obra para a qual Ele veio para cada um de nós. E é facto na história que houve aquela morte, não é? E verdade. hoje vamos perceber que também houve ressurreição, sem dúvida graças alguma. a Deus. Mas porquê é que Cristo teve então de morrer? Essa talvez seja uma das situações que a nós, mesmo culturalmente e em termos humanos, nos deixa perplexos, vamos assim dizer, porque para nós a compreensão da nossa condição, apesar de nós nos apercebermos que nem tudo vai bem com o homem e nem tudo vai bem com a humanidade, de alguma maneira não temos uma leitura tão aprofundada e tão realista e tão séria acerca do problema do homem. Temos várias ideias, várias leituras que passam por diversas disciplinas e áreas de estudo, mas a revelação de Deus e a pessoa de Jesus Cristo, de uma forma muito objetiva, mostra-nos que o problema do homem é um problema intrínseco à própria natureza do homem. Não é apenas um problema relacionado com aquilo que o homem faz, mas com aquilo que o homem é. E essa situação acaba por levar Deus a decidir algo que para nós é quase incompreensível. Ou seja, é Deus decidir que é necessário que Ele assuma o lugar do homem, porque, efetivamente, o problema do homem, que é o pecado, a consequência dele é morte. Mas não é apenas uma morte física. Tudo bem, sabe que morre, não é essa morte. É a morte em vida, ou seja, é nós, na vida, não vivermos a dimensão que a vida, efetivamente, ela tem no relacionamento com aquele que é o nosso Criador. E essa dimensão em que o homem se encontra, essa condição, leva a que Deus decida que para a resolver, para solucionar, porque Deus não quer colocar verniz sobre a situação. Ou seja, Deus podia colocar apenas um verniz, fazer apenas uma reforma, fazer uma restauração, mas apenas da epiderme, uma cosmética. Mas isso não resolve a situação. A resolução tem que ser por dentro. Tem que ser uma resolução que resolva o problema em termos daquilo que ele tem a ver com a sua estrutura. E nesse sentido, Deus determina que é necessário, porque mais ninguém na criação o poderia fazer, é necessário que o próprio Deus tome o lugar do homem. Então a Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que Cristo, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados. Não morreu apenas genericamente pelo pecado da humanidade. Morreu pelo pecado de cada pessoa individualmente. E Jesus Cristo, numa determinada altura, e num contexto muito interessante, quando ele fala com os discípulos, porque eles estão a discutir quem é que é o maior, e Jesus Cristo, ele diz, não, olha, vocês não devem viver à semelhança daquilo que acontece na sociedade. Uns mandam, os outros servem. Não, eu próprio não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida. Ou seja, Jesus Cristo, ele tem a consciência de que a sua morte não é uma morte acidental, não é uma morte apenas circunstancial em virtude da situação religiosa e política que existia na altura, mas é o cumprimento de um plano e de um propósito de Deus. Nesse sentido, Deus mostra o seu amor para connosco, em que Cristo Jesus, ele dá a sua própria vida. E dá a sua vida para que nós possamos ser reconciliados com Deus, e reconciliados com Deus, sermos reconciliados com o plano e com o propósito de Deus para a nossa própria vida. Deus não nos criou para nós sermos o que somos, nem para vivermos da maneira como vivemos. Deus nos criou para uma dimensão muito maior. E só quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo e quando a experimentamos, é que de facto nós nos apercebemos que a vida é muito mais do que aquilo que nós conhecemos. Quando nós aceitamos aquilo que Jesus Cristo ele realizou a nosso favor, experimentamos esse perdão, temos essa reconciliação
e a vida toma uma dimensão de eternidade. E alguém diz assim, pois, é depois de morrer. Não. A vida eterna que Deus nos concede em Cristo Jesus é uma vida eterna que começa agora e não termina. Por isso é que Jesus disse que veio para nos dar vida, vida com abundância. E que não há melhor amigo do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Por isso é que Jesus deu a sua vida por nós e quer ser nosso amigo, relacionar-se connosco. Mas poderemos dizer, e vamos nós relacionar-nos então com um Jesus que morreu. Ora, aí está a grande questão. No terceiro domingo de madrugada, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Mas também alguém poderá perguntar, Pastor Pedro, então, será que o corpo de Jesus não foi roubado? Pois, essa questão é uma questão muito importante, é uma questão extremamente relevante, porque a ressurreição de Cristo é a base da fé cristã. Se, eventualmente, a ressurreição de Cristo fosse negada, o cristianismo cairia por terra, ou pelo menos já não existiria nos mesmos moldes que existe atualmente. E, por isso, todos aqueles que têm procurado negar o cristianismo têm investido em descredibilizar este evento que é a ressurreição. E é interessante verificar que muitas das pessoas que se dedicaram, e pessoas reputadas, pessoas com conhecimentos académicos muito conceituados, mas muitas destas pessoas que se dedicaram a tentar negar a evidência da ressurreição acabaram por se converter ao cristianismo, porque constataram que não havia hipótese. As evidências eram de tal forma esmagadoras que a única coisa que de facto podiam fazer era converter-se ao cristianismo. Acaba por estar aqui em causa aquela frase de Fernando Pessoa, do nosso poeta, quando ele diz que é necessário ter mais fé para não crer do que a fé necessária para crer. E, de facto, a grande evidência de que Jesus ressuscitou é o túmulo vazio. Foram, até agora, apresentadas algumas tentativas para justificar este túmulo vazio, que não a ressurreição. Uma delas é essa de que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Mas, quer dizer, isso não faz muito sentido. Em primeiro lugar, os discípulos, assustados, um grupo fraco, pequeno, não conseguiria enfrentar o exército romano que estava de vigia e que estava a proteger de uma forma completamente zelosa o túmulo de Jesus. Por outro lado, nós sabemos que os discípulos entregaram as suas próprias vidas por causa desta fé. Portanto, eles morreram para não negar o facto de que Cristo tinha ressuscitado. Ora, se eles tivessem roubado o corpo de Jesus, jamais entregariam as suas vidas por algo que sabiam ser mentira. Portanto, a ressurreição de Cristo é algo em que devemos crer. É a única explicação razoável para o túmulo vazio. Que é preciso ter fé para acreditar. E nós percebemos que quando depositamos a nossa fé em Jesus, percebemos que a nossa fé não é em vão, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou. Mas imagina o susto que não terá sido naquele domingo de manhã, não é? Quando, de facto, as mulheres, que foram as primeiras que procuraram ir ver o túmulo de Cristo, viram que, afinal, Jesus, o corpo já não estava lá. O que é que aconteceu exatamente? Como é que a Bíblia nos relata nos Evangelhos sobre o que aconteceu nesse domingo de manhã? O que é fascinante, principais. O que é fascinante nas Escrituras é exatamente estes aspectos. O pastor Pedro estava a salientar. A Bíblia não esconde a fragilidade do ser humano. E, inclusive, é esta admiração que os discípulos tiveram. E até dúvida, não foi só admiração. Alguns deles não criam mesmo que Jesus Cristo tivesse ressuscitado. Estavam na dúvida, será que aconteceu mesmo aquilo que ele havia prometido? Aquilo que as Escrituras já tinham prometido? E daí as mulheres, quando se aproximaram do túmulo e Jesus se dirige a elas estavam em prantos. Porque, afinal, o mestre, o herói, tinha desaparecido. E é necessário que Jesus comprove, e é daqui o famoso Tomé, que a nossa cultura bem reconhece, é preciso crer como Tomé. E Tomé é de alguma forma uma identificação de cada um de nós, que ainda hoje experimentamos Cristo ressuscitado. Ele não ressuscitou só há 2000 anos, e deu provas disso há 2000 anos aos seus discípulos, aparecendo várias vezes, em várias circunstâncias, mostrando que o seu corpo ressurreto era diferente daquilo que era o seu corpo antes da morte. E que não era um fantasma. E que não era um fantasma, por isso Tomé desafia, eu quero tocar, e ele diz, então toca à vontade, comeu peixe, comeu pão. Mas hoje ele continua a ser o ressuscitado que está e interage connosco. E é este fantástico relacionamento que nós podemos desenvolver com Cristo ressuscitado. Não é só uma história bonita de há 2000 anos. É uma história para ser vivida como
o Samuel estava ainda há pouco a dizer, hoje é possível viver esta vida abundante e eterna que Jesus Cristo ressuscitado nos oferece e conquistou. É interessante, o texto de Romanos, capítulo 8, é lindíssimo. Pergunta aqui a certa altura, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Muitas vezes nós cristãos sentimos-nos postos em causa e a pergunta é quem é que nos faz essas acusações se é Deus quem nos justifica? E como é que Deus o fez? Através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E quem é que os condenará? Pergunta o texto e depois diz esta afirmação lindíssima que é Jesus Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ou seja, o papel de Jesus Cristo após a ressurreição é fundamental, estando presente connosco, que é a promessa que ele deixa aos discípulos, e eis que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos, e ele ao mesmo tempo é aquele que nos consola, que intercede por nós, que nos acompanha, que nos anima nos dias em que estamos abatidos. Cristo é uma realidade bem presente. E voltando ainda a essa aparição de Jesus a Tomé, há uma frase muito interessante que nós vemos nos Evangelhos. Jesus disse a Tomé, tu acreditaste porque viste, mas bem-aventurados aqueles que acreditam sem terem visto. É uma profunda declaração de fé. É dirigida também a nós hoje, que não vemos pessoal, fisicamente, Jesus. É mesmo isso, porque de facto o que acontece é que tudo está devidamente bem colocado. Ou seja, Jesus não apenas está, vamos assim dizer, atento às necessidades daqueles que são os seus contemporâneos e os seus próprios discípulos, mas ele pensa também naqueles que virão depois. Toda a humanidade. Não é? E, portanto, toda a humanidade acaba por, como estava a dizer o Paulo Chaveiro, ou seja, retratar-se ou rever-se na própria postura que os próprios discípulos eles têm. Ou seja, os discípulos, nós identificamos-nos com eles. Ou seja, de facto, estamos diante de pessoas que, à primeira vista, não acreditavam. Ou seja, não tinham... Ou seja, a profunda desilusão que eles tinham. Até porque é preciso bem situar isso. Os discípulos acompanham Jesus durante 3 anos e meio. Com uma perspectiva enorme. Coisas impressionantes. Milagres. Coisas fantásticas. Se nós tivéssemos essa possibilidade, de conviver com alguém que faz aquilo que Jesus Cristo fez, multiplica o pão, cura enfermidades, acalma as tempestades, ressuscita mortos. Como é que é possível admitir? Por isso é que Jesus que advertiu, porque Jesus Cristo avisou os discípulos que essa situação iria acontecer. Para nos surpreender, mas mesmo assim. Mas eles ficaram profundamente surpreendidos. Ou seja, quando eles se dão conta de que, de facto, eles acho que nem se lembram. Ou seja, a situação do choque é tão grande que eles nem sequer se lembram de que Jesus Cristo efetivamente lhes tinha dito isso. Só depois, mais tarde, é que eles vêm recuperar essa memória daquilo que Jesus Cristo lhes havia informado, porque Jesus disse, importa que isso aconteça. É interessante até verificar que quando Pedro tem a declaração em relação a Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus Cristo lhe diz, bem-aventurado és, porque não foste tu, pela tua própria imaginação e capacidade, que chegaste a esta conclusão, mas foi o Pai que te revelou, logo a seguir, e Jesus diz, importa que eu vá para Jerusalém e lá eu vou ser maltratado e vou ser morto, etc. E Pedro fica em choque e diz de maneira nenhuma, Senhor, tu não vais consentir que isso te aconteça, porque se alguém como Jesus, como é que vai permitir, de facto, aconteça aquilo que lhe vai acontecer na cruz? Isso é alguma coisa que é impensável para eles. E quando Jesus Cristo ele aparece aos discípulos, a posição de Tomé, que é outra situação importante no cristianismo. O cristianismo e o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo não rejeita a noção de evidência, de prova, de procura. Quem duvida não é alguém que é colocado da parte de fora, ou seja, não há possibilidade de dúvida, não. A dúvida é aceite. Agora tem que ser uma dúvida que é apresentada de forma honesta. Nós devemos ter a dúvida, devemos questionar, devemos ser frontais no nosso questionamento, não apenas connosco próprio, com o próprio texto, com o próprio Deus. No sentido de questionar, porque se nós estamos interessados em encontrar a verdade, vamos encontrar a verdade, porque Deus não é indiferente a essa situação. Mas depois temos que nos render às evidências. Às evidências. Que é o que Tomé faz. Com Tomé. Exatamente. E nesse sentido, depois Jesus ele diz, bom, tu, de facto, verificaste, foste honesto, apresentaste as tuas dúvidas, eu estou aqui para te mostrar que sou eu, de facto, apresento as minhas mãos, apresento o meu lado, apresento os meus pés, mas bem-aventurado é aquele que não vendo, ele vai acreditar. E todos nós hoje acreditamos não vendo, mas acreditamos com um acúmulo de evidência que é irrecusável nós não acreditarmos. E acreditamos com todo o acúmulo que nós temos no próprio texto. E acreditamos com o acúmulo daquilo que tem acontecido através da história, com a influência da pessoa de Jesus Cristo na vida de milhares, de milhões de pessoas, na transformação que ele tem realizado. Acreditamos com a evidência das evidências, que é a mudança que ele opera na nossa própria vida. E, de facto, aquilo que nós podemos dizer, que é, ou seja, quando nós olhamos para Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, e olhamos para a história, não há nada de mais bonito, de mais extraordinário, de mais empolgante, que nós podemos esperar da história, não apenas da história
história à nossa volta, mas da nossa própria história, que é um dia poder dizer que a morte foi vencida. Porque esse é aquilo que diz Paulo aos Coríntios, quando ele escreve, ele diz, onde é que está a morte a tua vitória? Exato. Ou seja, todos nós podemos ser campeões. Mas perante a morte, todos nós acabamos por claudicar. Mas em Jesus Cristo nós temos a certeza, porque é aquilo que ele depois diz, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Com o mesmo poder com que Deus ressuscitou Jesus, Ele deseja também agir nas nossas vidas. Até porque a história continua e Ele pode fazer história também na sua vida. E depois da ressurreição a história continuou, como já dissemos. Durante 40 dias Jesus foi visto com todas as suas marcas. Mais de 500 pessoas, diz a Bíblia, tiveram a oportunidade de o ver, discípulos e tudo mais. Até que Jesus subiu para o céu. Como é que foi então a continuidade desta história? Podemos perguntar onde é que está hoje Jesus? O que é que aconteceu depois então da sua ressurreição? Muito bem, essa questão também é muito interessante, só queria recuar um bocadinho, se for possível, para fazer aqui a defesa de Tomé. É que, na realidade, não foi só Tomé que necessitou de ver para crer. Claro. Os outros também necessitaram, simplesmente Tomé não estava lá quando Jesus apareceu pela primeira vez. E verbalizou, não é? Ele é o coitado porque ele verbalizou. Exatamente. Agora, é verdade, Jesus ressuscitou, depois apareceu aos seus discípulos, a outras testemunhas, e aí temos mais uma evidência, estavam a falar acerca de evidências, de que de facto a ressurreição ocorreu, porque quando os textos são escritos, muitas dessas testemunhas ainda estavam vivas. E, portanto, se eventualmente fosse mentira, essas testemunhas ter-se-iam levantado e teriam dito, não, desculpem, isto não é verdade. Não é? Mas não o fizeram, o que comprova que, de facto, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, como ele disse, para que pudesse enviar o Espírito Santo, o Paracletos. E a ideia que está no grego original da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, é a ideia de alguém que é exatamente igual a ele, com as mesmas características, da mesma substância. Isto aqui é muito relevante para a nossa vida do dia a dia, para a nossa vida enquanto pessoas e cristãos do século XXI também. Porquê? Porque Jesus diz-nos, olha, eu não vos vou deixar órfãos, eu não vos vou deixar sozinhos, eu vou continuar convosco através do Espírito Santo. E, portanto, Cristo está connosco hoje, Ele continua connosco, o que é uma noção que nos dá uma esperança tremenda, não é? Sabemos que o próprio Deus está connosco. O Espírito Santo está presente, Deus enviou e habita no coração de cada um daquele que nele crê. É interessante, o apóstolo Paulo também diz isso, que o Espírito Santo não habita, Deus não habita em casas feitas por homens, mas no nosso próprio coração. Que tremendo privilégio, não é? Quase a terminar o nosso tempo. O que é que então a ressurreição de Jesus nos traz de esperança? A esperança de que o Espírito Santo pode habitar em nós e mais. Bem, a ressurreição, como o Pedro já tinha dito, é o fundamento da nossa fé e Paulo diz isso aos Coríntios, quer dizer, sem ressurreição a nossa fé seria vã. Portanto, não havia qualquer perspectiva de futuro, não haveria qualquer sentido de esperança, porque afinal de contas é a ressurreição de Cristo que nos aponta uma esperança para o futuro. Mas esta esperança é alicerçada não numa ideologia, não num vazio, mas numa experiência vivida. E é esta presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo, é interessante Atos 1.8, eu não posso deixar de falar de Atos 1.8, porque é a promessa de que vamos receber o Espírito, mas não é um Espírito qualquer, é um Espírito que nos dá poder para viver, capacidade para viver, enfrentar as lutas do dia-a-dia. Esse mesmo Espírito é o que faz com que nós nos tornemos depois testemunhas ativas daquilo que Deus está a fazer em nós. Portanto, a fé cristã não é só uma religião de conceitos e de regras. A fé cristã é uma expressão de um relacionamento vivido com Cristo. E daí nós passamos a ter histórias para contar. Porque Cristo está a mexer connosco, está a alterar os nossos comportamentos, está a alterar as nossas emoções, está a mexer com os nossos valores. E isto está a criar história à nossa volta. Portanto, é fundamental percebermos que Cristo é tão presente hoje, tão real hoje, como Ele o foi há 2000 anos, lá em Jerusalém. O apóstolo Paulo também escreveu na primeira carta aos Coríntios, e é um bom desafio ler na Bíblia tudo aquilo que ela nos fala sobre as promessas de Jesus. De facto, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e pelo seu poder nos há de ressuscitar também a nós. Parece estranha esta afirmação. Não,
Porque se ele, de facto, ou seja, a ressurreição dele não é apenas uma situação que ocorre com ele, ou seja, é algo para estender a toda a humanidade e a todos aqueles que acreditam na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a todos aqueles que o aceitam. Não é alguma coisa que se conquista, não é alguma coisa que se merece, não é alguma coisa que vem por causa das nossas virtudes, mas é alguma coisa que nós não podíamos realizar e ele realiza a nosso favor. E ao realizar a nosso favor, quando nós, de alguma forma, assumimos essa situação, ou seja, tomamos aquilo que ele fez a nosso favor, nós podemos ter essa mesma experiência. E isso atua, digamos, na totalidade da nossa própria vida, porque isso afeta o nosso passado, ou seja, deixamos de ser aquilo que éramos. Na vida em que nós vivemos hoje, nós passamos a viver de uma forma diferente. Eu gostaria de deixar só este toque também, que eu acho que é extremamente importante. Um dos problemas que é mais contundente com todas as pessoas, quando se fala de Deus, e se fala da pessoa de Jesus Cristo e da morte e da ressurreição, é um problema de sofrimento. E o apóstolo Paulo tem uma expressão extraordinária, que quando ele diz que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir. Ou seja, sabemos que com Deus aqui, apesar de termos sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são um lenitivo e são, acima de tudo, também um estímulo e um conforto para a nossa própria vida e, acima de tudo, também no contexto da própria Igreja, que ele veio fundar e que está também baseado na sua morte e na sua ressurreição, é uma família que nos acolhe e que nos suporta e que nos ampara. Mas, por outro lado, também nós olhamos para o futuro e percebemos que o futuro, ele comparativamente com os problemas que nós temos hoje, com o sofrimento e com a dor, vale a pena, porque o próprio Jesus, que conhece o que é a dor, porque Deus sabe o que é o sofrimento. Muitas vezes pensamos que o sofrimento é um problema humano. Não. Nós servimos a um Deus e cultuamos a um Deus que sabe o que é o sofrimento, que sabe o que é a dor. E por causa dessa situação, ele passou por tudo aquilo porque ele tinha em vista aquilo que ele havia de ter, porque hoje ele está sentado à destra do Pai, mas também aquilo que haveria de acontecer connosco, ou seja, essa expectativa daquilo que ele viu de uma multidão que vai viver uma vida extraordinária, que já vive, mas aquilo que vai acontecer na eternidade é indescritível. E as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não? Isso mesmo, e os que são puros de coração, porque um dia verão a Deus, Jesus vai voltar e até lá ele prometeu que estaria connosco aqui todos os dias. Estamos quase a terminar. Pastor Pedro, como é que cada um que está a ver o programa pode então desenvolver o seu relacionamento diário com este Cristo vivo? Bom, nós temos uma escolha a fazer. Como conversámos aqui, a ressurreição de Jesus é um facto, Jesus está vivo e nós podemos optar por passar ao lado desta realidade e levar uma vida que é uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito. Levantamos, vamos trabalhar, voltamos para casa, descansamos, no outro dia acontece exatamente a mesma coisa, olhamos para o futuro e temos que nos confrontar com a dura realidade da morte e não vemos solução. Ou podemos pensar nisto, Jesus está vivo e Ele pode transformar a minha vida, pode dar-me sentido na vida, pode dar-me uma vida com propósito, como Samuel disse, já, neste momento, neste preciso momento, e também para o futuro, não é? Sabendo que esse grande receio, que é o maior temor da humanidade, que é a morte, aqueles que creem em Jesus não necessitam ter esse receio, podem ter a esperança de que vão viver eternamente junto a Ele, num local onde não há dor, onde não há sofrimento, onde só há alegria. Bendita esperança esta que nós guardamos no nosso coração. Obrigada por terem estado então à conversa connosco. De facto, resumindo e concluindo, na cruz nós vemos o amor de Jesus, que Ele ofereceu perdão pelos nossos pecados. E no túmulo vazio vemos a sua vitória sobre a morte. Como está escrito na Bíblia, de facto Deus ressuscitou o Senhor Jesus e pelo seu poder nos há de ressuscitar também a nós. Esta é uma grande promessa. E porque Jesus vive, a nossa fé não é em vão. Queremos então encorajá-lo a conhecer melhor quem é este bendito Salvador e tudo aquilo que Ele fez e ainda fará por si. Para começar, leia a Bíblia e, se quiser, teremos também todo o gosto em encaminhá-lo até à Igreja Evangélica mais perto de si. A propósito, ainda para o acompanhar nas suas leituras bíblicas diárias, temos para lhe oferecer um devocional, A Palavra para Hoje, da UCB Portugal. Para o receber, contacte-nos durante a semana. Nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, aqui na RTP2, a partir das 15h30 e na rádio, na Antena 1, às 22h45, também na próxima terça-feira. Até lá, se Deus quiser.